Olá, bem-vindos. Hoje a gente vai mergulhar num assunto que, olha, todo mundo acha que conhece. O dia de São Valentim. O famoso Valentine's Day, né? Exato, o de 14 de fevereiro. A nossa fonte para essa conversa é um artigo que foi fundo nas origens dessa data. E, para ser sincero, o que a gente pensa hoje, tipo flores, chocolates, É só a pontinha do iceberg. é só a casquinha de uma história muito mais antiga e, francamente, bem mais estranha. Então, a nossa missão aqui é essa: desmontar a celebração moderna para entender as camadas de história, as lendas, até os rituais pagãos que estão por trás de tudo. Uhum. É uma viagem que passa por imperadores romanos, papas, poetas. Ok, vamos começar a desvendar isso. E o que é fascinante nessa história é que ela é um exemplo perfeito de como uma tradição não nasce pronta. Ela é, sabe, construída e reconstruída com o tempo. Exato. A gente vai ver como a mesma data pode significar coisas completamente diferentes. Começa com rituais de fertilidade, assim, bem viscerais na Roma Antiga. Certo. Daí passa por uma história de martírio cristão e só muito depois é que vira esse símbolo global do amor romântico. É quase um estudo de caso de marketing cultural através dos séculos. Marketing cultural é uma ótima definição. E para começar, vamos pelo nome na porta: São Valentim. O personagem principal. Isso. A lenda mais famosa, que o artigo detalha, nos leva lá para o século III, em pleno Império Romano. Tinha um padre chamado Valentim. Até aí, ok. Mas qual era o problema? Por que ele virou mártir? O problema era o homem no comando, o imperador Cláudio II. Ele tinha uma visão muito pragmática e, digamos, um pouco brutal sobre como montar um exército forte. Ele acreditava que homens solteiros, sem laços familiares, sem a preocupação com esposa, com filhos, eles eram soldados muito mais eficientes. Mais focados. Entendi. Então ele tomou uma medida, assim, radical. Proibiu o casamento para os jovens. Peraí, ele proibiu o casamento, tipo, para todo mundo? Para a juventude. Sim. Nossa, isso parece uma medida inacreditavelmente drástica mesmo para um imperador romano. Ninguém resistiu? Houve resistência, mas era uma resistência, assim, silenciosa, clandestina. E é aí que o nosso Valentim entra na história. Ah, é claro. Ele era um padre que via aquela lei como uma injustiça profunda, sabe? Uma violação de algo sagrado. E aí ele decidiu desafiar o decreto do imperador. Como? Secretamente, à luz de velas, ele continuou a celebrar casamentos de jovens casais apaixonados, dando a eles a bênção que o Estado legava. Entendi. Então, no meio de um decreto totalmente militarista, surge esse foco de resistência romântica. Ele era basicamente um fora da lei. Em nome do amor, exatamente. Em nome do amor. A gente já pode imaginar que isso não acabou bem para ele, né? Exatamente. Histórias de desafio direto a um imperador romano raramente têm um final feliz para o desafiante. Certo. O Valentim foi eventualmente descoberto. Foi preso e condenado à morte por sua desobediência. Mas a lenda não para aí. Na verdade, é na prisão que o elemento mais famoso da história acontece. Ah, sei. Eu acho que sei onde isso vai. Tem a ver com a filha do carcereiro, não é? Isso mesmo. A história não para só no martírio político. Uhum. A lenda diz que, enquanto ele esperava a execução, Valentim ficou amigo da filha do carcereiro dele, que era cega. E, através da sua fé, ele teria realizado um milagre, curado a cegueira da jovem. Nossa, e na véspera da morte dele, em 14 de fevereiro, ele escreveu uma carta de despedida para ela. E no final ele assinou com uma frase que ecoaria por séculos: de seu Valentim. E essa seria a origem do Cartão de São Valentim. Considerado o primeiro Valentim da história. É uma história poderosa. O mártir que desafia o poder, o milagre, a despedida romântica, tem todos os elementos de um bom roteiro. Mas o quão real é tudo isso? A gente sabe se foi exatamente assim? E essa é a questão central.
É muito provável que a história seja uma mistura de fatos com uma boa dose de lenda, sabe? Embelezada ao longo dos séculos. Entendi. Talvez tenham existido vários mártires chamados Valentim e as histórias deles foram, fundidas em uma só. Mas, no fundo, a precisão histórica nem é o mais importante. O que importa é o símbolo. Ao poder simbólico dessa narrativa. Ela criou um arquétipo, o herói que sacrifica a própria vida pela causa do amor. E essa imagem é tão forte que marcou para sempre o nome Valentim no calendário. Mas essa história toda, por mais bonita que seja, pode ser só a camada mais superficial. Como assim? O artigo que a gente está usando aponta que a data 14 de fevereiro já era ocupada por outra celebração muito antes de São Valentim sequer existir. Uma celebração, assim, bem diferente. Ocupada? Tinha outra festa nesse dia? Tinha uma festa pagã romana chamada Lupercalia, acontecendo ali por volta de 15 de fevereiro. Era um festival de fertilidade selvagem e muito, muito antigo. Lupercalia? Isso. Era dedicada ao deus Fauno e aos fundadores de Roma, Rômulo e Remo. A celebração não tinha nada a ver com romance. Era sobre purificação, saúde e principalmente fertilidade. Ok. Festival de fertilidade selvagem já me deixou curioso. O que exatamente acontecia na Lupercalia? Bom, os rituais eram bem intensos. O artigo menciona que tudo começava numa caverna sagrada, onde os sacerdotes sacrificavam cabras e um cão. Certo. Depois, eles cortavam tiras da pele desses animais, mergulhavam no sangue do sacrifício e saíam correndo pelas ruas de Roma. Correndo? Eram jovens muitas vezes seminus que açoitavam suavemente com essas tiras de pele quem estivesse no caminho, especialmente as mulheres. Uau! Ok, isso é intenso. Deixa eu ver se eu entendi. Homens seminus correndo por Roma com chicotes de pele de bode para supostamente aumentar a fertilidade das mulheres. É isso? Exatamente isso. Meu conceito de encontro romântico acabou de ser totalmente redefinido. Pois é. A crença era que ser tocada por esses chicotes, os februa, purificava a pessoa e garantia a fertilidade no ano seguinte. O próprio nome do mês, fevereiro, vem daí. De februário. Sim, de februário, que significa purificar. O contraste com a troca de chocolates é brutal, né? Mostra um mundo com uma conexão muito mais crua, mais física com a ideia de vida. Totalmente. A gente está a 1 milhão de quilômetros de distância de um jantar à luz de velas. A minha pergunta é, como diabos a gente conecta uma coisa com a outra? Como um ritual pagão tão visceral se transforma na celebração que temos hoje? A virada tem nome e cargo, Papa Gelásio I. Certo. No final do século V, o cristianismo já era a religião dominante no Império e a Igreja Católica estava, ativamente tentando apagar os vestígios do paganismo. E a Lupercalia era um deles. Um dos alvos principais. Era uma tradição antiga, popular, que a Igreja via com maus olhos. Mas simplesmente proibir um festival tão enraizado poderia causar revolta. Então, Gelásio usou uma estratégia muito mais inteligente. Ele não proibiu, ele substituiu. Exatamente. Ele baniu oficialmente a Lupercalia, mas, no mesmo período, instituiu a celebração do dia de São Valentim, em 14 de fevereiro, honrando o mártir cristão. Foi uma jogada de mestre. Um rebranding cultural completo. Então é o mesmo padrão que a gente vê em outras festas, como o Natal, que foi colocada na data do solstício de inverno para competir com as celebrações pagãs do sol, certo? É a mesmíssima lógica. Em vez de criar um vácuo no calendário e lutar contra uma tradição popular, a igreja cooptava a data e a energia da festa. Entendi. Eles mantinham o período que as pessoas já conheciam, mas davam a ele uma nova fachada, uma nova história, um novo significado cristão. A energia crua da Lupercalia foi canalizada para a história do amor sacrificial de São Valentim. Trocaram os chicotes de pele pela história de um santo. Basicamente, sim. Fascinante. Ok, então o quebra-cabeça está se montando. A gente tem a data de um festival pagão e por cima uma capa cristã com a história do mártir. Mas ainda parece faltar uma peça.
Qual? Porque nem a Lupercalia, com foco em fertilidade, nem a história do martírio de Valentim são exatamente sobre amor romântico entre um casal, da forma como a gente pensa hoje. De onde veio essa conexão? Essa conexão é a terceira e última camada, e ela veio bem mais tarde, na Idade Média. Idade Média. Por séculos, o dia de São Valentim foi só mais um dia de santo no calendário. A transformação num dia para os apaixonados tem um responsável principal e ele é bem inesperado, o poeta inglês Geoffrey Chaucer. Chaucer, o autor de Os Contos de Cantuária, o que um poeta tem a ver com isso? Tudo a ver. No século XIV, a cultura europeia estava imersa no conceito de amor cortês. Havia toda uma nova sensibilidade sobre romance, cortejo. Certo. E Chaucer, num de seus poemas chamado Parlamento das Aves, escreveu uma linha que conectou o dia de São Valentim ao amor. Ele observou que em meados de fevereiro, no dia de São Valentim, era quando os pássaros escolhiam seus parceiros para acasalar. É sério. Foi uma observação sobre passarinhos que deu o pontapé inicial? Parece simples, mas foi incrivelmente influente. Nossa! Da época. Foi a primeira vez que a data foi explicitamente associada ao romance, não no sentido ritualístico da Lupercalia, mas no sentido poético. E a partir daí a coisa decolou. Exato. A partir de Chaucer, outros poetas e nobres começaram a escrever valentines, pequenos poemas de amor, e a tradição começou a se espalhar pela aristocracia. Que loucura! Então, se a gente conectar tudo, vemos a celebração como um bolo de 3 camadas. Perfeito. A base, a camada mais antiga, é pagã. O timing da Lupercalia, esse festival de fertilidade. Certo, meados de fevereiro. A camada do meio é cristão. O nome e a lenda heróica de São Valentim, que deu uma nova narrativa para a data. E a cobertura, a camada final, é poética e medieval. O toque do Chaucer, que injetou o tema do amor romântico. É a fusão dessas 3 forças, então. Pagã, religiosa e poética. Foi isso que criou o Dia dos Namorados que a gente conhece. E o resultado final é essa celebração que, como o artigo aponta, virou um fenômeno global. Ela nasceu de uma mistura muito específica de tradições romanas, europeias, mas hoje você vê o 14 de fevereiro sendo comemorado de Tóquio a São Paulo. É impressionante como uma ideia pode viajar tanto. Sim, é um testemunho da universalidade do tema, né? Apesar de toda a complexidade das origens violentas e das transformações políticas, a ideia central que sobreviveu foi a de celebrar o afeto e a conexão humana. Foi a mensagem que ficou. Exato. No fim das contas, foi essa a mensagem que se provou mais duradoura e exportável para o resto do mundo. É uma jornada em tanto. Começamos com rituais de fertilidade em Roma, passamos pela desobediência de um padre que virou santo. E terminamos com um poema sobre pássaros na Inglaterra medieval. Essa conversa mostra como uma única data no calendário pode ser, na verdade, um arquivo de séculos de mudanças culturais, religiosas e sociais. No final, por trás de toda a indústria de cartões, flores e chocolates, o que permanece é esse lembrete anual de que o amor e o afeto são sentimentos poderosos, que persistiram e se reinventaram ao longo de milênios. E isso nos deixa com uma última reflexão, não é? A nossa fonte mostrou como essa celebração foi moldada por imperadores, papas, poetas, forças externas que ditaram como as pessoas deveriam celebrar numa data. Isso me faz pensar, hoje, de que maneiras as nossas próprias tradições e formas de expressar afeto são influenciadas por forças que a gente nem percebe? Quando compramos um presente ou planejamos um jantar, quanto disso é um impulso genuinamente nosso e quanto a nossa participação num roteiro cultural escrito há séculos? Onde termina a herança histórica e comercial e onde começa o nosso sentimento de verdade? Exatamente. Fica aí a pergunta.